Terceira, taxa de juros média mínima, por projeto, de 3% ao ano. Quarta, prazo máximo de 30 anos. Redação dada pela Lei nº 8.692, de 1993. Primeiro, a rentabilidade média das aplicações deverá ser suficiente à cobertura de todos os custos incorridos pelo fundo e ainda à formação de reserva técnica para o atendimento de gastos eventuais não previstos, e caberá ao agente operador o risco de crédito. Redação dada pela Lei nº 13.932, de 2019. Segundo, os recursos do FGTS deverão ser aplicados em habitação, em saneamento básico, em infraestrutura urbana e em operações de crédito destinadas às entidades hospitalares filantrópicas, bem como a instituições que atuam no campo para pessoas com deficiência, e sem fins lucrativos que participem de forma complementar do SUS, desde que as disponibilidades financeiras sejam mantidas em volume que satisfaça as condições de liquidez e de remuneração mínima necessária à preservação do poder aquisitivo da moeda. Redação dada pela Lei nº 13.778, de 2018. Terceiro, o programa de aplicações deverá destinar, no mínimo, 60% para investimentos em habitação popular e 5% para operações de crédito destinadas às entidades hospitalares filantrópicas e sem fins lucrativos que participem de forma complementar do SUS. Redação dada pela Medida Provisória nº 848, de 2018. Terceiro, o programa de aplicações deverá destinar, redação dada pela Lei nº 13.778, de 2018. E, no mínimo, 60%, para investimentos em habitação popular, e, incluído pela Lei nº 13.778, de 2018. Segunda, 5%, para operações de crédito destinadas às entidades hospitalares filantrópicas, bem como a instituições que atuam no campo para pessoas com deficiência, e sem fins lucrativos que participem de forma complementar do SUS. Incluído pela Lei nº 13.778, de 2018. 3 graus A. Os recursos previstos no inciso 2º do 3º deste artigo não utilizados pelas entidades hospitalares filantrópicas, bem como pelas instituições que atuam no campo para pessoas com deficiência, e sem fins lucrativos que participem de forma complementar do SUS poderão ser destinados a aplicações em habitação, em saneamento básico e em infraestrutura urbana. Incluído pela Lei nº 13.778, de 2018. Quarto, os projetos de saneamento básico e infraestrutura urbana, financiados com recursos do FGTS, deverão ser complementares aos programas habitacionais. Quinto, as garantias, nas diversas modalidades discriminadas no inciso I do caput deste artigo, serão admitidas singular ou supletivamente, considerada a suficiência de cobertura para os empréstimos e financiamentos concedidos. Redação dada pela Lei nº 9.467, de 1997. Sexto, mantida a rentabilidade média de que trata o primeiro, as aplicações em habitação popular poderão contemplar sistemática de desconto, direcionada em função da renda familiar do beneficiário,
onde o valor do benefício seja concedido mediante redução no valor das prestações a serem pagas pelo mutuário ou pagamento de parte da aquisição ou construção de imóvel, dentre outras, a critério do Conselho Curador do FGTS. Incluído pela medida provisória número 2.197/43, de 2001. 6 graus A, vetado. Incluído pela Lei nº 13.932, de 2019. 6 graus B, vetado. Incluído pela Lei nº 13.932, de 2019. 7. Os recursos necessários para a consecução da sistemática de desconto serão destacados, anualmente, do orçamento de aplicação de recursos do FGTS, constituindo reserva específica, com contabilização própria. Incluído pela medida provisória número 2.197/43, de 2001. 8º é da União o risco de crédito nas aplicações efetuadas até 1º de junho de 2001 pelos demais órgãos integrantes do Sistema Financeiro da Habitação, SFH, e pelas entidades credenciadas pelo Banco Central do Brasil como agentes financeiros, subrogando-se nas garantias prestadas à Caixa Econômica Federal. Incluído pela medida provisória número 2.196/3, de 2001. 9. A Caixa Econômica Federal, o Banco do Brasil S.A. e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, poderão atuar como agentes financeiros autorizados para a aplicação dos recursos do FGTS em operações de crédito destinadas às entidades hospitalares filantrópicas, bem como a instituições que atuam no campo para pessoas com deficiência, e sem fins lucrativos que participem de forma complementar do SUS. Incluído pela Lei nº 13.778, de 2018. 10. Nas operações de crédito destinadas às entidades hospitalares filantrópicas, bem como a instituições que atuam no campo para pessoas com deficiência, e sem fins lucrativos que participem de forma complementar do SUS, serão observadas as seguintes condições, incluído pela Lei nº 13.778, de 2018. E, a taxa de juros efetiva não será superior àquela cobrada para o financiamento habitacional na modalidade pró-cotista ou a outra que venha a substituí-la, incluído pela Lei nº 13.778, de 2018. Segunda, a tarifa operacional única não será superior a 0,5%, 0,5%, do valor da operação, e, incluído pela Lei nº 13.778, de 2018. Terceira, o risco das operações de crédito ficará a cargo dos agentes financeiros de que trata o 9º deste artigo. Incluído pela Lei nº 13.778, de 2018. 11. As entidades hospitalares filantrópicas, bem como as instituições que atuam no campo para pessoas com deficiência, e sem fins lucrativos que participem de forma complementar do SUS deverão, para contratar operações de crédito com recursos do FGTS, atender ao disposto nos incisos 2º e 3º do caput do art. 4º da Lei nº 12.101, de 27 de novembro de 2009. Incluído pela Lei nº 13.778, de 2018. Art. 9 graus A. O risco das operações de crédito de que trata o 10 do art. 9 desta lei ficará a cargo dos agentes financeiros referidos no 9º do art. 9 desta lei,
hipótese em que o Conselho Curador poderá definir o percentual da taxa de risco, limitado a 3%, a ser acrescido à taxa de juros de que trata o inciso I do 10 do art. 9 desta lei. Incluído pela Lei nº 13.832, de 2019. Art. 9 graus B. As garantias de que trata o inciso I do caput do art. 9 desta lei podem ser exigidas isolada ou cumulativamente. Incluído pela Lei nº 13.832, de 2019. Art. 9 graus C. As aplicações do FGTS em operações de crédito destinadas às entidades hospitalares filantrópicas, bem como a instituições que atuem no campo para pessoas com deficiência, sem fins lucrativos e que participem de forma complementar do SUS, ocorrerão até o final do exercício de 2022. Incluído pela Lei nº 13.832, de 2019. Art. 10. O Conselho Curador fixará diretrizes e estabelecerá critérios técnicos para as aplicações dos recursos do FGTS, visando exigir a participação dos contratantes de financiamentos nos investimentos a serem realizados. Segunda, assegurar o cumprimento, por parte dos contratantes inadimplentes, das obrigações decorrentes dos financiamentos obtidos. Terceira, evitar distorções na aplicação entre as regiões do país, considerando para tanto a demanda habitacional, a população e outros indicadores sociais. Art. 11. Os depósitos feitos na rede bancária, a partir de 1º de outubro de 1989, relativos ao FGTS, serão transferidos à Caixa Econômica Federal no segundo dia útil subsequente à data em que tenham sido efetuados. Art. 12. No prazo de 1 ano, a contar da promulgação desta lei, a Caixa Econômica Federal assumirá o controle de todas as contas vinculadas, nos termos do item I do art. 7º, passando os demais estabelecimentos bancários, findo esse prazo, a condição de agentes recebedores e pagadores do FGTS, mediante recebimento de tarifa, a ser fixada pelo Conselho Curador. 1 graus enquanto não ocorrer a centralização prevista no caput deste artigo, o depósito efetuado no decorrer do mês será contabilizado no saldo da conta vinculada do trabalhador, no primeiro dia útil do mês subsequente. 2 graus até que a Caixa Econômica Federal implemente as disposições do caput deste artigo, as contas vinculadas continuarão sendo abertas em estabelecimento bancário escolhido pelo empregador, dentre os para tanto autorizados pelo Banco Central do Brasil, em nome do trabalhador. 3 graus verificando-se mudança de emprego, até que venha a ser implementada a centralização no caput deste artigo, a conta vinculada será transferida para o estabelecimento bancário da escolha do novo empregador. 4 graus os resultados financeiros auferidos pela Caixa Econômica Federal no período entre o repasse dos bancos e o depósito nas contas vinculadas dos trabalhadores destinar-se-ão à cobertura das despesas de administração do FGTS e ao pagamento da tarifa aos bancos depositários, devendo os eventuais saldos ser incorporados ao patrimônio do fundo nos termos do art. 2º, 1º. 5 graus após a centralização das contas vinculadas, na Caixa Econômica Federal, o depósito realizado no prazo regulamentar passa a integrar o saldo da conta vinculada do trabalhador a partir do dia 10 do mês de sua ocorrência. O depósito realizado fora do prazo será contabilizado no saldo no dia 10
subsequente após atualização monetária e capitalização de juros. Art. 13. Os depósitos efetuados nas contas vinculadas serão corrigidos monetariamente com base nos parâmetros fixados para a atualização dos saldos dos depósitos de poupança e capitalização juros de 3% ao ano. 1 graus até que ocorra a centralização prevista no item I do art. 7º, a atualização monetária e a capitalização de juros correrão à conta do fundo e o respectivo crédito será efetuado na conta vinculada no primeiro dia útil de cada mês, com base no saldo existente no primeiro dia útil do mês anterior, deduzidos os saques ocorridos no período. 2 graus após a centralização das contas vinculadas, na Caixa Econômica Federal, a atualização monetária e a capitalização de juros correrão à conta do fundo e o respectivo crédito será efetuado na conta vinculada no dia 10 de cada mês, com base no saldo existente no dia 10 do mês anterior ou no primeiro dia útil subsequente, caso o dia 10 seja feriado bancário, deduzidos os saques ocorridos no período. 3 graus para as contas vinculadas dos trabalhadores optantes existentes à data de 22 de setembro de 1971, a capitalização dos juros dos depósitos continuará a ser feita na seguinte progressão, salvo no caso de mudança de empresa, quando a capitalização dos juros passará a ser feita à taxa de 3% ao ano. E 3% durante os 2 primeiros anos de permanência na mesma empresa. Segunda, 4% do terceiro ao 5º ano de permanência na mesma empresa. Terceira, 5% do 6º ao 10º ano de permanência na mesma empresa. Quarta, 6% a partir do 11º ano de permanência na mesma empresa. 4 graus. O saldo das contas vinculadas é garantido pelo governo federal, podendo ser instituído seguro especial para esse fim. Quinto, o Conselho Curador autorizará a distribuição de parte do resultado positivo auferido pelo FGTS, mediante crédito nas contas vinculadas de titularidade dos trabalhadores, observadas as seguintes condições, entre outras a seu critério, incluído pela Lei nº 13.446, de 2017. E a distribuição alcançará todas as contas vinculadas que apresentarem saldo positivo em 31 de dezembro do exercício base do resultado auferido, inclusive as contas vinculadas de que trata o art. 21 desta lei, incluído pela Lei nº 13.446, de 2017. Segunda, a distribuição será proporcional ao saldo de cada conta vinculada em 31 de dezembro do exercício base e deverá ocorrer até 31 de agosto do ano seguinte ao exercício de apuração do resultado, e, incluído pela Lei nº 13.446, de 2017. Sexto, o valor de distribuição do resultado auferido será calculado posteriormente ao valor desembolsado com o desconto realizado no âmbito do programa Minha Casa, Minha Vida, PMCMV, de que trata a Lei nº 11.977, de 7 de julho de 2009. Incluído pela Lei nº 13.446, de 2017. Sétimo, o valor creditado nas contas vinculadas a título de distribuição de resultado, acrescido de juros e atualização monetária, não integrará a base de cálculo do depósito da multa rescisória de que tratam os 1º e 2º do art. 18 desta lei.
incluído pela Lei nº 13.446, de 2017. Art. 14. Fica ressalvado o direito adquirido dos trabalhadores que, à data da promulgação da Constituição Federal de 1988, já tinham o direito à estabilidade no emprego nos termos do capítulo V do título 4º da CLT. 1 graus o tempo do trabalhador não optante do FGTS, anterior a 5 de outubro de 1988, em caso de rescisão sem justa causa pelo empregador, reger-se-á pelos dispositivos constantes dos arts. 477, 478 e 497 da CLT. 2 graus o tempo de serviço anterior à atual Constituição poderá ser transacionado entre empregador e empregado, respeitado o limite mínimo de 60% da indenização prevista. 3 graus é facultado ao empregador desobrigar-se da responsabilidade da indenização relativa ao tempo de serviço anterior à opção, depositando na conta vinculada do trabalhador, até o último dia útil do mês previsto em lei para o pagamento de salário, o valor correspondente à indenização, aplicando-se ao depósito, no que couber, todas as disposições desta lei. 4 graus os trabalhadores poderão a qualquer momento optar pelo FGTS com efeito retroativo a 1º de janeiro de 1967 ou a data de sua admissão, quando posterior àquela. Art. 15. Para os fins previstos nesta lei, todos os empregadores ficam obrigados a depositar, até o dia 7 de cada mês, em conta bancária vinculada, a importância correspondente a 8% da remuneração paga ou devida, no mês anterior, a cada trabalhador, incluídas na remuneração as parcelas de que tratam os arts. 457 e 458 da CLT e a gratificação de Natal a que se refere a Lei nº 4090, de 13 de julho de 1962, com as modificações da Lei nº 4749, de 12 de agosto de 1965. Vide Lei nº 13.189, de 2015, vigência. Primeiro entende-se por empregador a pessoa física ou a pessoa jurídica de direito privado ou de direito público, da administração pública direta, indireta ou fundacional de qualquer dos poderes, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, que admitir trabalhadores a seu serviço, bem assim aquele que, regido por legislação especial, encontrar-se nessa condição ou figurar como fornecedor ou tomador de mão de obra, independente da responsabilidade solidária ou subsidiária a que eventualmente venha obrigar-se. Segundo, considera-se trabalhador toda pessoa física que prestar serviços a empregador, alocador ou tomador de mão de obra, excluídos os eventuais, os autônomos e os servidores públicos civis e militares sujeitos a regime jurídico próprio. Terceiro, os trabalhadores domésticos poderão ter acesso ao regime do FGTS, na forma que vier a ser prevista em lei. Quarto, considera-se remuneração as retiradas de diretores não empregados, quando haja deliberação da empresa, garantindo-lhes os direitos decorrentes do contrato de trabalho de que trata o art. 16. Incluído pela Lei nº 9.711, de 1998. Quinto, o depósito de que trata o caput deste artigo é obrigatório nos casos de afastamento para prestação do serviço militar obrigatório e licença por acidente do trabalho.
incluído pela Lei nº 9.711, de 1998. Sexto, não se incluem na remuneração, para os fins desta lei, as parcelas elencadas no 9º do art. 28 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991. Incluído pela Lei nº 9.711, de 1998. Sétimo, os contratos de aprendizagem terão a alíquota a que se refere o caput deste artigo reduzida para 2%. Incluído pela Lei nº 10.097, de 2000. Art. 16. Para efeito desta lei, as empresas sujeitas ao regime da legislação trabalhista poderão equiparar seus diretores não empregados aos demais trabalhadores sujeitos ao regime do FGTS. Considera-se diretor aquele que exerça cargo de administração previsto em lei, estatuto ou contrato social, independente da denominação do cargo. Art. 17. O Poder Executivo assegurará a prestação de serviços digitais, redação dada pela Lei nº 13.932, de 2019. E, aos trabalhadores, que incluam a prestação de informações sobre seus créditos perante o Fundo e o acionamento imediato da Inspeção do Trabalho em caso de inadimplemento do empregador, de forma que seja possível acompanhar a evolução de eventuais cobranças administrativas e judiciais dos valores não recolhidos, incluído pela Lei nº 13.932, de 2019. Segunda, aos empregadores, que facilitem e desburocratizem o cumprimento de suas obrigações perante o Fundo, incluídos a geração de guias, o parcelamento de débitos, a emissão sem ônus do certificado de regularidade do FGTS e a realização de procedimentos de restituição e compensação. Incluído pela Lei nº 13.932, de 2019. Parágrafo único. O desenvolvimento, a manutenção e a evolução dos sistemas e ferramentas necessários à prestação dos serviços a que se refere o caput deste artigo serão custeados com recursos do FGTS. Incluído pela Lei nº 13.932, de 2019. Art. 17. O empregador ou o responsável fica obrigado a elaborar folha de pagamento e a declarar os dados relacionados aos valores do FGTS e outras informações de interesse do Ministério da Economia, por meio de sistema de escrituração digital, na forma, no prazo e nas condições estabelecidos em regulamento do Conselho Curador. Incluído pela Lei nº 13.932, de 2019. Primeiro, as informações prestadas na forma do caput deste artigo constituem declaração e reconhecimento dos créditos delas decorrentes, caracterizam confissão de débito e constituem instrumento hábil e suficiente para a cobrança do crédito de FGTS. Incluído pela Lei nº 13.932, de 2019. Segundo, o lançamento da obrigação principal e das obrigações acessórias relativas ao FGTS será efetuado de ofício pela autoridade competente, no caso de o empregador não apresentar a declaração na forma do caput deste artigo, e será revisto de ofício, nas hipóteses de omissão, erro, fraude ou sonegação. Incluído pela Lei nº 13.932, de 2019. Art. 18. Ocorrendo rescisão do contrato de trabalho, por parte do empregador,
ficará este obrigado a depositar na conta vinculada do trabalhador no FGTS os valores relativos aos depósitos referentes ao mês da rescisão e ao imediatamente anterior, que ainda não houver sido recolhido, sem prejuízo das cominações legais. Redação dada pela Lei nº 9.491, de 1997. Primeiro, na hipótese de despedida pelo empregador sem justa causa, depositará este, na conta vinculada do trabalhador no FGTS, importância igual a 40% do montante de todos os depósitos realizados na conta vinculada durante a vigência do contrato de trabalho, atualizados monetariamente e acrescidos dos respectivos juros. Redação dada pela Lei nº 9.491, de 1997. Segundo, quando ocorrer despedida por culpa recíproca ou força maior, reconhecida pela Justiça do Trabalho, o percentual de que trata o primeiro será de 20%. 3 graus. As importâncias de que trata este artigo deverão constar da documentação comprobatória do recolhimento dos valores devidos a título de rescisão do contrato de trabalho, observado o disposto no artigo 477 da CLT, eximindo o empregador, exclusivamente, quanto aos valores discriminados. Redação dada pela Lei nº 9.491, de 1997, vide Lei Complementar nº 150, de 2015. Art. 19. No caso de extinção do contrato de trabalho prevista no artigo 14 desta lei, serão observados os seguintes critérios. E, havendo indenização a ser paga, o empregador, mediante comprovação do pagamento daquela, poderá sacar o saldo dos valores por ele depositados na conta individualizada do trabalhador. Segunda, não havendo indenização a ser paga, ou decorrido o prazo prescricional para a reclamação de direitos por parte do trabalhador, o empregador poderá levantar em seu favor o saldo da respectiva conta individualizada, mediante comprovação perante o órgão competente do Ministério do Trabalho e da Previdência Social. Art. 19. É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, segundo, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário. Incluído pela medida provisória número 2.16441, de 2001. Parágrafo único. O saldo existente em conta vinculada, oriundo de contrato declarado nulo até 28 de julho de 2001, nas condições do caput, que não tenha sido levantado até essa data, será liberado ao trabalhador a partir do mês de agosto de 2002. Incluído pela medida provisória número 2.16441, de 2001. Art. 20. A conta vinculada do trabalhador no FGTS poderá ser movimentada nas seguintes situações: I. Despedida sem justa causa, inclusive a indireta, de culpa recíproca e de força maior, redação dada pela medida provisória número 2.197-43, de 2001. E a extinção do contrato de trabalho prevista no artigo 484-A da Consolidação das Leis do Trabalho, CLT, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1º de maio de 1943, incluído pela Lei nº 13.467, de 2017. Segunda, extinção total da empresa, fechamento de quaisquer de seus estabelecimentos,
filiais ou agências, supressão de parte de suas atividades, declaração de nulidade do contrato de trabalho nas condições do art. 19A, ou ainda falecimento do empregador individual sempre que qualquer dessas ocorrências implique rescisão de contrato de trabalho, comprovada por declaração escrita da empresa, suprida, quando for o caso, por decisão judicial transitada em julgado. Redação dada pela medida provisória número 2.16441, de 2001. Terceira, aposentadoria concedida pela Previdência Social. Quarta, falecimento do trabalhador, sendo o saldo pago a seus dependentes, para esse fim habilitados perante a Previdência Social, segundo o critério adotado para a concessão de pensões por morte. Na falta de dependentes, farão jus ao recebimento do saldo da conta vinculada aos seus sucessores previstos na Lei Civil, indicados em alvará judicial, expedido a requerimento do interessado, independente de inventário ou arrolamento. V. Pagamento de parte das prestações decorrentes de financiamento habitacional concedido no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação, SFH, desde que a. O mutuário conte com o mínimo de 3 anos de trabalho sob o regime do FGTS, na mesma empresa ou em empresas diferentes. B. O valor bloqueado seja utilizado, no mínimo, durante o prazo de 12 meses. C. O valor do abatimento atinja, no máximo, 80% do montante da prestação. Sexta, liquidação ou amortização extraordinária do saldo devedor de financiamento imobiliário, observadas as condições estabelecidas pelo Conselho Curador, dentre elas a de que o financiamento seja concedido no âmbito do SFH e haja interstício mínimo de 2 anos para cada movimentação. Sétima, pagamento total ou parcial do preço de aquisição de moradia própria, ou lote urbanizado de interesse social não construído, observadas as seguintes condições, redação dada pela Lei nº 11.977, de 2009. A. O mutuário deverá contar com o mínimo de 3 anos de trabalho sob o regime do FGTS, na mesma empresa ou empresas diferentes. B. Seja a operação financiável nas condições vigentes para o SFH. Oitava, quando o trabalhador permanecer 3 anos ininterruptos fora do regime do FGTS, redação dada pela Lei nº 13.932, de 2019. Nona, extinção normal do contrato a termo, inclusive o dos trabalhadores temporários regidos pela Lei nº 6.019, de 3 de janeiro de 1974. X. Suspensão total do trabalho avulso por período igual ou superior a 90 dias, comprovada por declaração do sindicato representativo da categoria profissional. 11. Quando o trabalhador ou qualquer de seus dependentes for acometido de neoplasia maligna, incluído pela Lei nº 8.922, de 1994. 12. Aplicação em cotas de fundos mútuos de privatização, regidos pela Lei N. Grau 6.385, de 7 de dezembro de 1976, permitida a utilização máxima de 50% do saldo existente e disponível em sua conta vinculada do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, na data em que exercer a opção.
incluído pela Lei nº 9.491, de 1997, vide Decreto nº 2.430, 1997. 13. Quando o trabalhador ou qualquer de seus dependentes for portador do vírus HIV, incluído pela medida provisória número 2.16441, de 2001. 14. Quando o trabalhador ou qualquer de seus dependentes estiver em estágio terminal, em razão de doença grave, nos termos do regulamento, incluído pela medida provisória número 2.16441, de 2001. 15. Quando o trabalhador tiver idade igual ou superior a 70 anos. Incluído pela medida provisória número 2.16441, de 2001. 16. Necessidade pessoal, cuja urgência e gravidade decorra de desastre natural, conforme disposto em regulamento, observadas as seguintes condições, incluído pela Lei nº 10.878, de 2004, Regulamento. Regulamento. A. O trabalhador deverá ser residente em áreas comprovadamente atingidas de município ou do Distrito Federal em situação de emergência ou em estado de calamidade pública, formalmente reconhecidos pelo Governo Federal, incluído pela Lei nº 10.878, de 2004. B. A solicitação de movimentação da conta vinculada será admitida até 90 dias após a publicação do ato de reconhecimento, pelo Governo Federal, da situação de emergência ou de estado de calamidade pública, e, incluído pela Lei nº 10.878, de 2004. C. O valor máximo do saque da conta vinculada será definido na forma do regulamento. Incluído pela Lei nº 10.878, de 2004. 17. Integralização de cotas do FGTS, respeitado o disposto na alínea e do inciso 13 do artigo 5º desta lei, permitida a utilização máxima de 30% do saldo existente e disponível na data em que exercer a opção. Redação dada pela Lei nº 12.087, de 2009. 18. Quando o trabalhador com deficiência, por prescrição, necessite adquirir órtese ou prótese para promoção de acessibilidade e de inclusão social. Incluído pela Lei nº 13.146, de 2015, vigência. 19. Pagamento total ou parcial do preço de aquisição de imóveis da União inscritos em regime de ocupação ou aforamento, a que se referem o artigo 4º da Lei nº 13.240, de 30 de dezembro de 2015, e o artigo 16A da Lei nº 9.636, de 15 de maio de 1998, respectivamente, observadas as seguintes condições, incluído pela Lei nº 13.465, de 2017. A. O mutuário deverá contar com o mínimo de 3 anos de trabalho sob o regime do FGTS, na mesma empresa ou em empresas diferentes, incluído pela Lei nº 13.465, de 2017. B. Seja a operação financiável nas condições vigentes para o Sistema Financeiro da Habitação, SFH, ou ainda por intermédio de parcelamento efetuado pela Secretaria do Patrimônio da União, SPU, mediante a contratação da Caixa Econômica Federal como agente financeiro dos contratos de parcelamento, incluído pela Lei nº 13.465, de 2017.
c. Sejam observadas as demais regras e condições estabelecidas para uso do FGTS, incluído pela Lei nº 13.465, de 2017. XX, anualmente, no mês de aniversário do trabalhador, por meio da aplicação dos valores constantes do anexo desta lei, observado o disposto no art. 20d desta lei, incluído pela Lei nº 13.932, de 2019. Primeiro, a regulamentação das situações previstas nos incisos I e segunda, assegurar que a retirada a que faz jus o trabalhador corresponda aos depósitos efetuados na conta vinculada durante o período de vigência do último contrato de trabalho, acrescida de juros e atualização monetária, deduzidos os saques. Segundo, o Conselho Curador disciplinará o disposto no inciso V, visando beneficiar os trabalhadores de baixa renda e preservar o equilíbrio financeiro do FGTS. Terceiro, o direito de adquirir moradia com recursos do FGTS, pelo trabalhador, só poderá ser exercido para um único imóvel. Quarto, o imóvel objeto de utilização do FGTS somente poderá ser objeto de outra transação com recursos do fundo, na forma que vier a ser regulamentada pelo Conselho Curador. Quinto, o pagamento da retirada após o período previsto em regulamento, implicará atualização monetária dos valores devidos. Sexto, os recursos aplicados em cotas de fundos mútuos de privatização, referidos no inciso 12, serão destinados, nas condições aprovadas pelo CND, a aquisições de valores mobiliários, no âmbito do Programa Nacional de Desestatização, de que trata a Lei nº 9.491, de 1997, e de programas estaduais de desestatização, desde que, em ambos os casos, tais destinações sejam aprovadas pelo CND. Redação dada pela Lei nº 9.635, de 1998. Sétimo, ressalvadas as alienações decorrentes das hipóteses de que trata o oitavo, os valores mobiliários a que se refere o parágrafo anterior só poderão ser integralmente vendidos, pelos respectivos fundos, 6 meses após a sua aquisição, podendo ser alienada em prazo inferior parcela equivalente a 10%, do valor adquirido, autorizada a livre aplicação do produto dessa alienação, nos termos da Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976. Redação dada pela Lei nº 9.635, de 1998. Oitavo. As aplicações em fundos mútuos de privatização e no FGTS são nominativas, impenhoráveis, salvo as hipóteses previstas nos incisos I a 11 e 13 a 16 do caput deste artigo, indisponíveis por seus titulares. Redação dada pela Lei nº 11.491, de 2007. 9 graus decorrido o prazo mínimo de 12 meses, contados da efetiva transferência das cotas para os fundos mútuos de privatização, os titulares poderão optar pelo retorno para sua conta vinculada no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, incluído pela Lei nº 9.491, de 1997. 10. A cada período de 6 meses, os titulares das aplicações em fundos mútuos de privatização poderão transferi-las para outro fundo de mesma natureza, incluído pela Lei nº 9.491, de 1997. 11.
O montante das aplicações de que trata os 6 graus deste artigo ficará limitado ao valor dos créditos contra o Tesouro Nacional de que seja titular o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, incluído pela Lei nº 9.491, de 1997. 12. Desde que preservada a participação individual dos cotistas, será permitida a constituição de clubes de investimento, visando a aplicação em cotas de fundos mútuos de privatização, incluído pela Lei nº 9.491, de 1997. 13. A garantia a que alude o quarto do art. 13 desta lei não compreende as aplicações a que se referem os incisos 12 e 17 do caput deste artigo. Redação dada pela Lei nº 11.491, de 2007. 14. Ficam isentos do imposto de renda, redação dada pela Lei nº 11.491, de 2007. E, a parcela dos ganhos nos fundos mútuos de privatização até o limite da remuneração das contas vinculadas de que trata o art. 13 desta lei, no mesmo período, e, incluído pela Lei nº 11.491, de 2007. Segunda, os ganhos do FGTS e do Fundo de Investimento em Cotas, FIC, de que trata o 19 deste artigo, incluído pela Lei nº 11.491, de 2007. 15. A transferência de recursos da conta do titular no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço em razão da aquisição de ações, nos termos do inciso 12 do caput deste artigo, ou de cotas do FGTS não afetará a base de cálculo da multa rescisória de que tratam os 1º e 2º do art. 18 desta lei. Redação dada pela Lei nº 11.491, de 2007. 16. Os clubes de investimento a que se refere o 12 poderão resgatar, durante os 6 primeiros meses da sua constituição, parcela equivalente a 5%, das cotas adquiridas, para atendimento de seus desembolsos, autorizada a livre aplicação do produto dessa venda, nos termos da Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976. Incluído pela Lei nº 9.635, de 1998. 17. Fica vedada a movimentação da conta vinculada do FGTS nas modalidades previstas nos incisos V, 6ª e 7ª deste artigo, nas operações firmadas, a partir de 25 de junho de 1998, no caso em que o adquirente já seja proprietário ou promitente comprador de imóvel localizado no município onde resida, bem como no caso em que o adquirente já detenha, em qualquer parte do país, pelo menos um financiamento nas condições do SFH. Incluído pela medida provisória número 2.197-43, de 2001. 18. É indispensável o comparecimento pessoal do titular da conta vinculada para o pagamento da retirada nas hipóteses previstas nos incisos I, 2ª, 3ª, 8ª, 9ª e X deste artigo, salvo em caso de grave moléstia comprovada por perícia médica, quando será paga a procurador especialmente constituído para esse fim. Incluído pela medida provisória número 2.197-43, de 2001. 19. A integralização das cotas previstas no inciso 17 do caput deste artigo será realizada por meio de Fundo de Investimento em Cotas,
FIC, constituído pela Caixa Econômica Federal especificamente para essa finalidade. Incluído pela Lei nº 11.491, de 2007. 20. A Comissão de Valores Mobiliários estabelecerá os requisitos para a integralização das cotas referidas no 19 deste artigo, devendo condicioná-la pelo menos ao atendimento das seguintes exigências, incluído pela Lei nº 11.491, de 2007. E, elaboração e entrega de prospecto ao trabalhador, e, incluído pela Lei nº 11.491, de 2007. Segunda, declaração por escrito, individual e específica, pelo trabalhador de sua ciência quanto aos riscos do investimento que está realizando. Incluído pela Lei nº 11.491, de 2007. 21. As movimentações autorizadas nos incisos V e sexta do caput serão estendidas aos contratos de participação de grupo de consórcio para aquisição de imóvel residencial, cujo bem já tenha sido adquirido pelo consorciado, na forma a ser regulamentada pelo Conselho Curador do FGTS. Incluído pela Lei nº 12.058, de 2009. 22. Na movimentação das contas vinculadas a contrato de trabalho extinto até 31 de dezembro de 2015, ficam isentas as exigências de que trata o inciso 8º do caput deste artigo, podendo o saque, nesta hipótese, ser efetuado segundo o cronograma de atendimento estabelecido pelo agente operador do FGTS. Incluído pela Lei nº 13.446, de 2017. 23. As movimentações das contas vinculadas nas situações previstas nos incisos V, sexta e sétima do caput deste artigo poderão ser realizadas fora do âmbito do SFH, observados os mesmos limites financeiros das operações realizadas no âmbito desse sistema, no que se refere ao valor máximo de movimentação da conta vinculada, e os limites, critérios e condições estabelecidos pelo Conselho Curador. Incluído pela Lei nº 13.932, de 2019. 24. O trabalhador poderá sacar os valores decorrentes da situação de movimentação de que trata o inciso XX do caput deste artigo até o último dia útil do segundo mês subsequente ao da aquisição do direito de saque. Incluído pela Lei nº 13.932, de 2019. 25. O agente operador deverá oferecer, nos termos do regulamento do Conselho Curador, em plataformas de interação com o titular da conta, inclusive por meio de dispositivos móveis, opções para consulta e transferência, a critério do trabalhador, para a conta de depósitos de sua titularidade em qualquer instituição financeira do Sistema Financeiro Nacional, dos recursos disponíveis para movimentação em decorrência das situações previstas neste artigo, cabendo ao agente operador estabelecer os procedimentos operacionais a serem observados. Incluído pela Lei nº 13.932, de 2019. 26. As transferências de que trata o 25 deste artigo não acarretarão a cobrança de tarifas pelo agente operador ou pelas demais instituições financeiras. Incluído pela Lei nº 13.932, de 2019. Art. 20-e. O titular de contas vinculadas do FGTS estará sujeito a somente uma das seguintes sistemáticas de saque,
incluído pela Lei nº 13.932, de 2019. E, saque-rescisão, ou, incluído pela Lei nº 13.932, de 2019. Segunda, saque aniversário. Incluído pela Lei nº 13.932, de 2019. Primeiro, todas as contas do mesmo titular estarão sujeitas à mesma sistemática de saque. Incluído pela Lei nº 13.932, de 2019. Segundo, são aplicáveis as sistemáticas de saque de que trata o caput deste artigo as seguintes situações de movimentação de conta, incluído pela Lei nº 13.932, de 2019. E, para a sistemática de saque-rescisão, as previstas no art. 20 desta lei, à exceção da estabelecida no inciso XX do caput do referido artigo, e, incluído pela Lei nº 13.932, de 2019. Segunda, para a sistemática de saque aniversário, as previstas no art. 20 desta lei, à exceção das estabelecidas nos incisos I e A, segunda, nona e X do caput do referido artigo. Incluído pela Lei nº 13.932, de 2019. Art. 20b. O titular de contas vinculadas do FGTS estará sujeito originalmente à sistemática de saque-rescisão e poderá optar por alterá-la, observado o disposto no art. 20c desta lei. Incluído pela Lei nº 13.932, de 2019. Art. 20c. A primeira opção pela sistemática de saque aniversário poderá ser feita a qualquer tempo e terá efeitos imediatos. Incluído pela Lei nº 13.932, de 2019. Primeiro, caso o titular solicite novas alterações de sistemática, será observado o seguinte, incluído pela Lei nº 13.932, de 2019. E, a alteração será efetivada no primeiro dia do 25º mês subsequente ao da solicitação, desde que não haja cessão ou alienação de direitos futuros aos saques anuais de que trata o terceiro do art. 20d desta lei, incluído pela Lei nº 13.932, de 2019. Segunda, a solicitação poderá ser cancelada pelo titular antes da sua efetivação, e, incluído pela Lei nº 13.932, de 2019. Terceira, na hipótese de cancelamento, a nova solicitação estará sujeita ao disposto no inciso I do caput deste artigo. Incluído pela Lei nº 13.932, de 2019. Segundo, para fins do disposto no segundo do art. 20a desta lei, as situações de movimentação obedecerão à sistemática a que o titular estiver sujeito no momento dos eventos